Instalando extensões do PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar extensões aí dentro do PHP. Então, se você ainda não viu aí, os vídeos aí que eu falo sobre a nova versão do PHP, recomendo que você volte lá. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como você faz para atualizar aí a versão do seu PHP, para a gente trabalhar com o PHP mais atualizado. Aqui eu já estou trabalhando com o PHP 8.5 aí, que foi lançado recentemente, né? Então, recomendo que você atualize a sua versão para a gente manter compatibilidade do que a gente está desenvolvendo, tá legal? Então, hoje eu estou trazendo para vocês aí uma aula sobre como você faz as instalações aí das extensões dentro do PHP, ou seja, para que você possa aumentar a quantidade aí, né, de itens ou de recursos que o seu PHP possui, tá legal? Então, recomendo aí, essa aula vai ser imprescindível para os próximos conteúdos, porque nas próximas aulas a gente vai usar algumas extensões que nós vamos ativar aí na aula de hoje, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte aqui o vídeo, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e vamos lá para o VS Code para te mostrar como isso funciona. E também vou deixar aqui para vocês aí nos cards aí o link das aulas que eu falo aí sobre como você faz a atualização do PHP, quais são os recursos novos do PHP e tudo mais. Então vamos lá. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Reparem que aqui eu estou usando a versão do PHP 8.5, que foi recém-lançado. Então, recomendo que atualize aí, né, para você poder estar acompanhando essas aulas. E para que você possa entender o que a gente vai fazer aqui, você precisa entender o seguinte: o PHP, quando você instala ele, ele vem com vários módulos, que a gente costuma chamar, ou extensões. Esses módulos, eles definem o que o PHP é capaz de executar e o que o PHP não é capaz de executar. Porém, o PHP ele é uma linguagem que ele possui outras extensões, outros módulos que você pode estar ativando ou instalando no seu PHP para que você possa aumentar a quantidade de recursos, a capacidade de coisas que o PHP pode fazer. Isso é uma grande vantagem do PHP. Então, o PHP ele tem os itens que fazem parte do core, ou seja, que já vêm com a linguagem, estão sempre ativos, e existem itens que você pode instalar por fora e aumentar a capacidade aí do seu PHP. Dentre esses recursos, existem duas extensões que a gente vai precisar para as próximas aulas, que são as extensões de zip, para trabalhar com arquivos zipados, e a extensão GD, que é utilizada para trabalhar com imagens, né, para criação de imagens. Então, a gente precisa ativar, instalar essas extensões para você ver isso funcionando. Legal? Então, para que a gente possa ver aí como fazer a instalação, primeiro a gente precisa ver o que o nosso PHP possui, tá? Então, nosso PHP, para você ver quais são os módulos disponíveis, você vai digitar php-m e ele vai mostrar para você aqui quais são os módulos que ele tem disponível. Reparem que ele já tem vários módulos aqui, várias extensões instaladas. Algumas dessas não são nem possível de você desativar no seu PHP. Então, aqui eu já sei o que eu possuo. Reparem que aqui eu não tenho, né, uma extensão aqui para zip e eu não tenho aqui a minha extensão GD, né, que é para trabalhar com imagem. Eu não tenho aqui na lista um GD. Então eu preciso ativar isso. Como que é feito essa instalação? A instalação, ela depende do sistema operacional que você está trabalhando. Se você está trabalhando com o sistema operacional Windows, basicamente você vai vir aqui nesse site do PECL, eu vou deixar aqui o link para vocês, e você vai buscar aqui, né, o nome da extensão. Então, por exemplo, aqui eu quero instalar a extensão zip. Então, basicamente, você vai vir aqui e você vai fazer o download aqui, né, da DLL, da extensão que a gente vai utilizar no nosso PHP. Então, basta você vir aqui, né, você vai ver aqui qual é a versão, né? Então, reparem que aqui são versões estáveis. Essa versão aqui, né, é a versão aí que foi lançada agora no dia 25/9/2025, né? E aí você vai ver aqui, ó. Então, essa versão 1.22.7, né, se você olhar aqui embaixo, ela aceita aí, né, o PHP 8.5 ou mais velho, né? Então,
ele já tem aqui suporte ao PHP 8.5. Se fosse, por exemplo, a versão 1.22.6, ela só teria suporte até o PHP 8.4. Então, reparem que aqui eu já tenho a extensão da nova versão. Esse é o jeito mais fácil. Basicamente, você faz o download, você vai vir aqui nessa pasta que você tem compactado, você vai ter aqui a versão do PHP 8.5 e você poderia, né, baixar aqui. No caso, aqui eu baixei o arquivo errado, né? Eu baixei o arquivo TGZ. O arquivo TGZ, ele tem o código fonte, né? Então, aqui, se você quiser ver como que essa lib foi feita, né? De fato, ou seja, você quer ver como que ela foi escrita, né? Você tem aquela escrita em C, então você pode vir aqui e abrir, né? No meu caso, eu quero só a DLL, então eu vou clicar aqui onde está escrito DLL, né? Para ele fazer o download. Vai ter aqui a versão do PHP, né? O meu PHP é o non-thread-safe x64, né? Eu estou usando aqui a versão x64. Se vocês tiverem dúvida, né? PHPV aqui. Então tem aqui, ó, x64 NTS, certo? Então versão non-thread-safe x64. Vou dar um clique aqui. Ele vai fazer o download aqui de um arquivo zipado. Basicamente, o que eu preciso é pegar esse arquivo, php_zip, e copiar ele. Então, vou dar aqui um copiar. Vou vir aqui na minha pasta onde está instalado o meu PHP 8.5, na pasta ext, e eu vou colar aqui o meu arquivo. Basicamente, é assim que se instala no PHP. No caso, o PHP já vem com essa extensão aqui, ó. Então eu nem precisava fazer isso, ó. Ele já tem aqui, ó, php_zip, e se você olhar aqui, ó, ele já tem o php_gd. Então no Windows é assim que você faz a instalação. Basicamente, você baixa a DLL pré-compilada, que a gente chama, e você instala. Aí a pergunta é, e se não tiver, né? Se eu não tiver uma versão da lib que eu preciso, da extensão que eu preciso, pronta para download. Aí o bicho pegou, né? Porque aí, basicamente, você precisaria compilar aí essa sua lib. Uma das formas mais fáceis seria usando o Pickle, né? Então, isso daqui é muito mais comum no ambiente Linux, né? Por quê? No ambiente Linux existem diversas distros, né? Você tem Ubuntu, você tem Red Hat, você tem Mint, você tem Fedora e assim por diante. E o problema é que a equipe do PHP ela não tem como criar um binário ali da lib que funcione em todas as versões do Linux. Então, no Linux é muito comum de você ter que fazer a instalação. Então, você vai ter que instalar, né? Se você estiver usando o Linux, você vai ter que instalar aqui o Pickle, né? E aí, com o Pickle, você vai dar um install aqui, ó, Pickle install, e aí você vai pôr o nome, né, da extensão que você quer, extzip, por exemplo, para você poder instalar aí. Então, basicamente, o que que ele vai fazer? Ele vai baixar esse arquivo aqui, ó, esse código fonte, né, que eu mostrei aqui. Basicamente, ele vai baixar esse arquivo, ele vai compilar esse arquivo na sua máquina localmente, e ele vai jogar, né, ele vai gerar aqui um arquivo, e vai jogar esse arquivo na pasta aí, né, do PHP, na extension dir, que é uma pasta aí do PHP que diz aonde as extensões estão instaladas, tá? Para a gente poder ver isso, né, aqui seria no caso do Linux. No caso do Windows, também dá para você instalar o Pickle, só que aí o problema é um pouquinho pior. Por quê? Porque boa parte das ferramentas que são usadas para fazer essa compilação, elas são ferramentas que a gente não vem por padrão no Windows. Então você vai ter que instalar, por exemplo, o Visual Studio, vai ter que instalar ali as ferramentas de desenvolvimento para C++, o compilador de C++, ou seja, você vai precisar fazer a instalação de outros componentes para fazer a instalação. Tá? Em geral, no Linux, esses componentes eles costumam já vir instalados ou são muito mais simples de instalar, né? Então, sei lá, você está numa distro Ubuntu, por exemplo, você vai lá dar um sudo apt-get, sei lá, apt-get install
extzip do PHP, ele vai buscar para você e vai fazer a instalação. Então, no Linux, costuma ser mais fácil essa etapa de compilar. Então, se você precisar de uma extensão que não tem compilada, no Linux ela será mais fácil do que no Windows. No Windows você vai ter que instalar o ferramental e compilar. Isso sem contar que existem extensões que elas não são compatíveis com Windows. Não existe uma versão compatível com Windows, elas são especificamente para Linux. Por isso que, em geral, o pessoal prefere rodar o PHP em ambientes Linux, tá legal? Então, esse é um ponto. Agora, uma vez que eu tenha baixado, como que eu faço para ativar isso? Basicamente, o PHP, ele precisa, né? Ele sabe que ele tem que carregar esses arquivos através de um arquivo chamado php.ini. php.ini diz como o PHP está configurado. Vou ver aqui onde estão os meus php.ini do meu PHP aqui. Então, vou colocar aqui php-ini. Reparem que ele não tem nenhum arquivo php.ini carregado, ou seja, ele está rodando aqui no default dele, aquele que é o padrão que ele deveria ser, né? O padrão que vem de fábrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta do PHP. Se você reparar, tem inclusive um arquivo de exemplo. Eu vou copiar esse arquivo, vou colar. Vou colocar o nome aqui, ó, php.ini. Então, se eu rodar aqui, ó, novamente, ó, ele já diz, olha, seguinte, eu já sei que tem um arquivo ini, ele já carregou todas as configurações que tem aqui. Então, basicamente isso. Crio um arquivo aqui, php.ini. Nesse arquivo vão estar as configurações. Então, o que eu preciso fazer aqui nesse arquivo? Eu vou abrir ele aqui no meu VS Code, certo? Primeira coisa que eu vou procurar é isso aqui, ó, esse extension dir. Então, eu vou dar um Ctrl F, extension dir. Repare que ele está comentado aqui. Extension dir é qual é a pasta onde ficam as extensões do PHP. Então, eu quero que as extensões fiquem na pasta ext. Então, vou colocar aqui, vou descomentar e vou deixar aqui ext. E por que eu posso mudar? Porque, de repente, você quer que a pasta das extensões seja em qualquer outro lugar do seu sistema. Lembre-se, é você quem decide como o seu PHP vai rodar. Então, ele permite que você troque aqui a pasta onde o PHP vai buscar as extensões, tá? Então, aqui, ele está dizendo assim, ó, por padrão, no Windows fica na pasta ext e no Linux, aqui, geralmente, ele fica em ponto barra, né? Então, ele vai buscar as extensões em ponto barra. Aqui é você quem escolhe aonde você quer colocar. Então, no meu caso aqui, está na ext. Agora, eu vou buscar aqui, só para a gente ver, como que eu faço para ativar uma extensão. Simples, você coloca a palavra extension igual e você põe o nome da extensão sem o PHP underline aqui, ó. Então, o PHP underline você pode omitir e eu simplesmente coloco aqui, ó, zip. No caso aí do Windows. Em geral, no Linux, costuma ser assim, né? Você põe o nome da sua extensão e fica geralmente assim, ó, zip.so, igual ele comenta aqui, ó, né, se a gente olhar aqui, ó, compilando, né, ó, ele geralmente ele cria essas extensões com o nome de .so e geralmente você ativa elas, né, colocando ali o .so, mas aqui no caso, como é o Windows, eu só vou colocar aqui zip. Então, aqui no meu ele já estava, né, aqui comentado, então o ponto e vírgula aqui serve para você comentar o código. Então, aqui eu simplesmente, ele já existia, eu só descomentei o zip. Vou procurar aqui também o GD, ó. Vou descomentar aqui o GD, certo? Feito isso, vou rodar aqui novamente o meu php.ini, ó. php.ini não, na verdade, o php.m aqui, ó, traço M. Reparem que agora eu tenho a extensão zip e eu tenho aqui a extensão GD, tá legal? Então, reparem que aqui eu tenho já algumas extensões. Eu tenho extensões aqui, ó, para trabalhar com curly. Então, já vou deixar aqui bem preparado para o que a gente vai fazer futuramente. Então, eu vou instalar aqui, ó, curly. Vou instalar aqui exif. Vou instalar aqui fileinfo. De repente, a gente pode acabar usando. Posso instalar aqui
O INTL é para trabalhar com internacionalização, né? Você trabalhar aí com diversos idiomas e tudo mais, ali trabalhar com bloqueios, né? Tudo mais, acho que não, por enquanto não vai ser necessário. O MySQLi talvez a gente possa estar utilizando. Então, vou deixar aqui esses exemplos. Vou até colocar aqui o PDO SQLite aqui por enquanto. E o PDO PGSQL aqui e o PDO MySQL. Então, vou deixar essas extensões instaladas. Ó. Curly, né, que é uma extensão que permite aí você fazer requisições HTTP para outros microserviços, por exemplo, para outros serviços, outros endpoints. EXIF, que é para ler informações de arquivos, de câmera, né, de imagem, no caso. FileInfo, que é para obter informações a respeito de arquivos. Que mais eu tenho aqui? GD, que é para trabalhar com arquivos. MySQL, que é para se conectar com bancos de dados MySQL. Tenho aqui MySQL, né? O PDO MySQL, PDO PGSQL e PDO SQLite. Essas extensões elas são para trabalhar com bancos MySQL, né? O PGSQL, Postgres no caso, e SQLite quando a gente estiver trabalhando com PDO. A gente ainda não está trabalhando com PDO, não trabalhamos ainda com bancos de dados, mas mais pra frente a gente vai entender que existe tanto MySQL quanto PDO, então são formas diferentes de se conectar. Então aqui você pode ver, ó, tem SOAP, tem Sockets, para quem quer trabalhar com Socket, tem Sodium, que é uma lib de criptografia, né? Então se você precisar trabalhar com uma criptografia mais pesada, você pode utilizar o Sodium. Tenho aqui, ó, a XSL. Então aqui você pode, né, ver aqui que existem várias extensões que você pode estar ativando. Inclusive, você pode estar instalando outras, né? Então, por exemplo, você quer trabalhar com PHP assíncrono, né? Você pode instalar uma extensão chamada Suole, né? Então, você baixa o Suole, coloca ele aqui e ativa a extensão. Então, é assim que se ativa as extensões no PHP. No Linux vai funcionar da mesma forma. Basicamente, você vai ter o PHP ini, você vai ter lá os nomes, né, das extensões que você quer e o local onde elas estão. Ou a ponto .so lá, que geralmente costuma ser a extensão que fica. Então, feito isso, vou rodar aqui novamente o meu PHP-M. Se tudo der certo, então vai aparecer aqui agora, ó, EXIF, FileInfo, GD, tenho aqui, ó, MySQL, eu tenho aqui, ó, PDO MySQL, PDO PGSQL, PDO SQLite, eu tenho aqui, ó, que mais que eu ativei, ó, Zip. Então, eu tenho aqui já algumas extensões aí instaladas. Então, basicamente, é assim que se instala extensões no PHP, tá legal? Então, sempre que você for, né, fazer aí um projeto, você tem que ver quais extensões precisam. Então, por exemplo, se você tivesse criando um projeto Laravel, por exemplo, né? Então, eu quero começar com Laravel. Muitas vezes você começa e às vezes você não sabe o que você precisa, né, para rodar o Laravel. Às vezes você fala assim, é só ter o PHP instalado que dá para rodar Laravel? Não necessariamente, né? Então, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, ó, na doc do Laravel, essa aqui é a versão 12, eu preciso do ctype, ó, uma extensão ctype. Vamos ver se ela está ativa aqui, ó. Então, ctype está ativo, tá vendo, ó? Então, eu precisaria aqui, ó, do curly, que a gente ativou. Preciso de uma extensão doom, né? A extensão doom a gente não ativou, mas ela já vem ativa por padrão, tá vendo? Ela já vem no core do PHP, ou pelo menos dessa versão 8.5. Eu preciso da FileInfo, que a gente ativou. Preciso da filter, né? A filter já vem aqui, ó, já está ativa. Ele precisa da hash, que também já está ativa. Ele precisa da MBString, como eu comentei. Vamos ver, ó, MBString não está na lista. Então, por exemplo, vou ativar aqui também MBString. De repente eu resolvo rodar um Laravel aqui para mostrar alguma coisa. O que mais que eu preciso? Eu preciso do OpenSSL. OpenSSL não tem aqui na lista, né? Vou ativar também aqui, ó, OpenSSL. Ele precisaria do pcree, né? Essa pcree aqui, vamos ver se ela está aqui na lista. pcree já está ativa. Ela precisa do PDO. PDO também já está ativo. Ela precisa aqui das sessions. Então, vamos ver aqui. Session. Já tenho aqui. Ela precisa da tokenizer. Tokenizer já está aqui também. E ela precisa, por último, da XML.
e XML também já está aqui. Então, do jeito que está configurado aqui o meu PHP ini, eu já poderia rodar aqui um projeto Laravel. Por padrão, também vou ativar aqui a INTL. O Laravel tem suporte, né, a você trabalhar com tradução e trabalhar com essas coisas, então também posso deixar aqui já ativo a extensão que permite o PHP trabalhar de forma melhor com essa questão de moedas, questão de horários e assim por diante. Então, seria basicamente isso daqui. Então, aqui agora eu teria aí um PHP capaz de rodar, né, aqui o Laravel, por exemplo. Então, isso aqui vai depender bastante, né, de cada coisa que você quiser instalar, mas o sistema de instalação é bem simples. O PHP já vem com muitas extensões, principalmente no Windows, ele já vem com a maioria delas, né, instaladas aqui, as principais já vêm aqui prontas para você poder utilizar. Aí, se você estiver utilizando um outro sistema operacional, basicamente, talvez você vai ter que rodar aqui um pickle, né, um pickle install aqui para poder instalar alguma extensão, ou às vezes até mesmo o seu próprio instalador de pacote, né, o apt-get, por exemplo, o APK, ele já tenha esse pacote lá. Então, de repente, né, se você procurar aqui, ó, apt-get install ext zip php, por exemplo, talvez você já vai encontrar, né, aqui a instalação do PHP zip aqui, por exemplo, ó, que aqui teria as instruções de como você instala, né, aqui o PHP zip, né, que é a extensão do zip que a gente acabou de instalar, por exemplo, no Ubuntu. Ó. Então você poderia simplesmente rodar aqui, ó, sudo apt-get install php-zip, ou se você quer uma versão específica, a PHP 8.3-zip, e assim por diante. Então, veja que no caso do Linux, apesar do Linux costumar ser um pouquinho mais chato, de você ter que trabalhar com comandos e tudo mais, instalações do PHP não costumam ser um problema, tá legal? Então, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @ClasseFinal, e até o próximo vídeo.